Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre letramento. E para nós compreendermos mais claramente, vamos começar com o conceito de alfabetização. A alfabetização é a ação de alfabetizar, ou seja, de ensinar a ler e escrever. O que acontece ao longo das pesquisas, dos estudos sobre aquisição de linguagem, é a compreensão, o entendimento de que o termo alfabetização ele não dava conta da complexidade do processo. Então, nesse momento, vai surgir um termo que no Brasil foi traduzido como alfabetismo, mas que é muito mais conhecido como letramento. Ou seja, alfabetismo e letramento são sinônimos, sendo que houve uma preferência pelo termo letramento, que acaba entrando para o dicionário Hawais, o dicionário de língua portuguesa no Brasil, apenas no ano de 2001. Então, como nós vemos, é um conceito relativamente recente. Qual é a diferença, então, entre letramento e alfabetização? A diferença é que o letramento ele leva em consideração uma gama de fatores muito mais complexos, dimensões muito mais complexas que vão além da simples competência de decodificar, de identificar o código ortográfico. O letramento, ele implica nós considerarmos as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais e até mesmo psicológicas do sujeito em questão. Angela Kleiman nos traz um conceito bastante claro sobre o que seja letramento. E ela nos diz: letramento é um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, com objetivos específicos. Vocês vejam que ela diz conjunto de práticas sociais, porque o letramento, na verdade, é nós fazendo uso dessas aquisições da linguagem, da competência escrita, da competência leitora, para nos relacionarmos no e com o mundo. Isso significa acionar esses múltiplos saberes, saberes que nós adquirimos nas nossas múltiplas experiências. E Angela Kleiman, nesse sentido, ela enfatiza como um sistema simbólico. Vejam que a linguagem ela passa a ser entendida como uma ferramenta, uma estrutura para uma dimensão simbólica da relação do homem com e no mundo. Magda Soares vai nos dizer: letramento é o exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita. Exercício efetivo. O que significa nós fazermos um exercício efetivo da tecnologia da escrita? Significa nós sermos capazes de comunicar aquilo que nós desejamos comunicar, de modo que o nosso interlocutor compreenda aquilo que nós desejamos que ele compreenda. E ela diz: para que esse exercício seja efetivo, implica a utilização de habilidades várias, que transcendem, vão além do simples domínio técnico da ferramenta ortográfica. E ela diz mais, ou seja, letramento como instrumento para interagir com os outros, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para orientar-se, para apoio à memória, para imergir no imaginário, no estético, para catar-se e etc. Ou seja, ela está nos mostrando que até mesmo para nós termos uma experiência estética, seja em qual tipo de linguagem estética, diante de um quadro,
de uma pintura, de uma fotografia ou de uma música, uma experiência teatral. Ter essas experiências, elas exigem, para que nós consigamos usufruí-las, elas exigem um certo grau de letramento. Eu ser capaz de depreender aqueles códigos no contexto em que eles estão sendo utilizados. Então, nesse sentido, nós podemos falar de letramentos múltiplos. Nós podemos falar mais especificamente de letramento literário, de letramento digital, podemos falar de letramento estético e por aí afora. Podemos falar também de letramentos múltiplos no sentido de uma experiência que requeira o uso de vários saberes de campos diferentes. O que é preciso compreender também é que o letramento, como ele nos diz, está diretamente ligado a uma série de fatores externos, históricos, culturais, sociais, políticos e, sobretudo, econômicos. Então, o letramento, ele passa a ser um processo que é inesgotável. Ele não se completa. Quanto mais experiências nós temos no mundo, quanto mais nós somos expostos a experiências de vários tipos, inclusive leitoras, a variedade de textos que nós lemos e, sobretudo, quando nós, além de simplesmente lermos um texto, nós fazemos um exercício de compreensão, de interpretação, e nesse sentido o letramento ele requer uma dimensão social muito importante, porque como Hildo Cosson nos diz no livro Letramento Literário, a leitura é um ato solitário, nós podemos ler sozinhos, mas a interpretação é um ato solidário, e o exercício de interpretação em grupo, com um outro sujeito, é fundamental para que seja acionado o processo de letramento, que na verdade é um processo de amadurecimento da parte do sujeito no uso das ferramentas da linguagem. No próximo vídeo, então, nós vamos falar especificamente sobre letramento literário. Até mais!